Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Livro de 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 10, que diz assim: E Zedequias, filho de Quenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes chifres ferirá aos sírios, até de todo os consumirem. Nós estamos diante de uma passagem bíblica revelada, não foi um texto proposital. E deixa eu resumir o capítulo 18 do livro de 2 Crônicas para você. O rei Josafá, que era um rei temente a Deus, fez aliança com Acabe, que era um sujeito pé na igreja e pé no mundo, um sujeito complicado de se lidar, um idólatra, e beleza. E dessa situação toda, a influência do rei Acabe foi tão grande que estava ou chegou a levar o rei Josafá à guerra, à batalha. Antes de ir à guerra, era costume consultar aos profetas para perguntar se era de Deus ou não. Acontece que quando foram consultar ao Senhor, aqui no versículo 5 do capítulo 18, olha só o que aconteceu. Então o rei de Israel reuniu os profetas. Rei de Israel é Acabe. 400 homens e disse-lhe: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou deixarei ir? E eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. E disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui alguns profetas do Senhor para que os consultemos? Então Josafá pergunta: tem mais profetas? Observem que já havia 400 profetas profetizado, e aqui Josafá pergunta: por acaso tem mais algum homem para consultar? Parece que Deus já estava falando com Josafá e tem alguma coisa errada. Eu sempre digo que você não precisa de ser mestre, doutor em teologia, mas Deus ele te avisa: tem uma coisa errada nessa doutrina, tem uma coisa errada nessa pregação, tem uma coisa errada nesse culto e nessa campanha. Observem que dessa união entre um homem temente a Deus, Josafá, rei de Judá, Acabe, rei de Israel, o rei que era um rei voltado para as práticas mundanas, para a idolatria, arrasta o rei Josafá para os seus propósitos de guerra. 400 profetas, gente, é muito profeta profetizando, dizendo: Deus está contigo, vai dar certo. E apenas chegou a ponto aqui de Zedequias pegar chifres, não fala quantos chifres, e dizer assim: olha, porque chifre na Bíblia é um sinal de força, e mostrar: com esses chifres nós destruiremos o inimigo. Nem sempre que você observar na igreja o pregador pulando demais, gritando demais, falando muito a língua estranha, nem sempre que você vê o pregador mostrando uma certa autoridade, Deus estará nesse negócio. Aqui, esses chifres, esse teatro desses profetas, que não era exatamente um teatro, porque um espírito de mentira havia entrado na boca deles. Então, eles parecia ser algo muito forte, muito profético, o chifre na mão e aquela situação toda. Porém, quando o rei Josafá, rei de Judá, pergunta se tinha mais alguém, então o rei Acabe diz: olha, tem um profeta aí, mas ele não gosta de mim, só profetiza coisa ruim contra a minha vida. Sabe por que é que a profecia era ruim contra a vida de Acabe? Porque Acabe era um idólatra, era um homem cheio de coisas erradas e que andava contra a vontade de Deus. Por isso, a profecia nunca era benéfica para ele. Porém, trouxeram o profeta Micaías, trouxeram o profeta Micaías, que estava fora, e disseram para Micaías assim: olha,
Todo mundo profetizou que Deus vai dar vitória. Profetiza também. Fala coisa boa também. Fala igual todo mundo, meu irmão. Você não precisa ser igual a todo mundo. Só um exemplo aqui. Estou cursando agora psicologia. Eu não preciso de sair de lá pensando igual todo mundo. Eu não preciso de estar no meio de um grupo de pessoas e sair com a mesma mentalidade que eles. Aqui, o profeta Micaías profetizou contra 400 profetas, e eram profetas de verdade. Era como se fossem pastores, pregadores, e ele tem coragem de profetizar contra. E quando ele profetiza contra, acontece que ele é agredido, ele é preso, mas a profecia dele se cumpre. O rei de Israel foi ferido na batalha. O rei Josafá, que seguiu o rei de Israel, perdeu a batalha, perdeu muitos soldados, quase perde a vida. Então aqui nós aprendemos algumas lições. Primeiro, você não tem que ir com a manada, você não tem que pensar igual todo mundo, você não tem que repetir a mesma coisa que todo mundo está falando, que todo mundo está pensando. Você é livre para pensar diferente. Segundo, escolha melhor as suas companhias. Quem mistura come farelo. Exatamente isso. Tem um versículo bíblico aqui, deixa eu ver se eu acho para vocês aqui. Provérbios capítulo 13, versículo 20, quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então procure andar com pessoas que professam a sua fé, procure andar com pessoas que falam a mesma língua que você, não ande com pessoas que são tolas, pessoas que são sequestradas por uma ideologia, por uma política ou coisa do tipo. Falar em política, estamos agora em dias de política. Tome cuidado, porque vai ter lobo prometendo virar vegetariano se ganhar. Então, nós precisamos de ter a mente de Cristo. Nós precisamos de examinar as Escrituras. Nós precisamos de ir contra o padrão desse mundo. Aqui, o rei Josafá quase perde a vida por seguir pessoas que eram incrédulas, por seguir pessoas idólatras. Eu agradeço você que está todos os dias aqui comigo. Nós estamos aqui orando, lendo a Bíblia, explicando a Bíblia, e é uma forma de você participar, nem que seja uma única vez comigo por dia, buscando a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor não nos deixe confundido. Assim, meu Pai, como os reis estavam sendo confundidos. O rei Acabe porque queria a profecia que fosse de acordo com a vontade dele. O rei Josafá porque estava seguindo um idólatra. E os 400 profetas porque gostavam de comer da mesa do rei. Pai, que nós venhamos ser, meu Pai, como um João Batista nessa terra. Que nós venhamos ser, meu Pai, como um Micaías nessa terra, que tem coragem de ir contra os sistemas, que tem coragem de ir contra as ideologias desse mundo, que tem coragem, Pai, de levantar as mãos santas sem ira e sem contenda e dizer a palavra do Senhor sem preocupação de ser criticado, zombado ou humilhado por esse mundo. Deus abençoe sua vida. Amanhã estaremos aqui novamente com mais uma passagem de Deus e orando, uma passagem bíblica, a palavra de Deus e orando. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até mais.